Masia kumama Yesu benga yoyo nasina kufae Masia kumama Masia yo kumama Masia kumama Masia yo kumama Masia Yonde ngombe kumama mobali Yesu na yembio Masia Yonde kumama ngombe mobali Yesu yo kumama Masia kumama Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Musungi nanga ezali yo papa Elikiananga efai na yo Musungi nanga ezali yo papa Elikiananga efai na yo Ezali nzambe nanga Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Yahweh Kumama Nini mokonzi na pesa na yo Olo palata ezali na yo Nini mokonzi na pesa na yo Olo palata ezali na yo Ezali nzambe nga Kumama Yahweh Kumama Olo Yesu kumama Yahweh Kumama Olo Yesu Kumama Yahweh 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 Kumama da Bahia outro dia, a produção chegou da Bahia essa semana, né? Animadinha aí, dançando, que eu vi. Porque, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pode ser o mais galego que reside em solo brasileiro. Obrigado. Eu duvido que o cara não ouve uma música dessa e fala: eu acho que eu sou desse lugar aí. Estou recebendo hoje aqui com muita felicidade o grupo Vrade. Eles são do Congo, não é isso? Deixa eu conhecer e apresentar todo mundo. Você é o... Deixa eu ficar aqui do lado. Micael. Aqui eu tenho a... Marina.
Marina, bendito fruto aqui, né? Entre os homens, aqui eu tenho Christian. E Alain. Oi? Alain, o pastor Alain. Pastor Alaí. Sim. Ah, que chique. Sou Francisco. Francisco. Isso. Ele tem nome de brasileiro. Marina também, né? Sim. É. Agora, fala uma coisa. A gente tem parentes aqui? Irmãos, primos? Não. Não? A gente se conheceu por a maioria aqui mesmo no Brasil. Se conheceram aqui. Como? Me conta, pastor. Quando a gente chegou, e tem umas pessoas que vêm aqui para fazer as faculdades, Sim. muitas coisas. E a gente se encontra muito nas igrejas. Tipo, nas igrejas e tem uns cultos africanos que a gente se acostuma É pra... sério que tem os cultos africanos? Me leva. Não, Sério? é tipo igreja. Se, tipo igreja, tipo eu quero ir, aham. Vai ser legal. Nossa, vai ser muito legal. Olha, o meu sonho é ir à África para participar de um culto. Tá convidada. E eu quero aprender a cantar essas músicas. É a única coisa que eu entendi é aleluia. É. Mas tem um negócio. A música por si só, ela já tem o poder de mexer com a alma da gente. Amém, glória a Né? Deus. Mas aí quando a gente bota a palavra de Deus no negócio, aí é que fica perfeito, né? E eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade, essa é a raiz da música brasileira. Infelizmente, e eu posso falar porque eu sou cantora e eu canto música brasileira. Que legal. Eu canto música baiana. Eu não gosto de dizer axé porque axé é uma palavra oriunda de religiões, de outras questões, e aí isso se vende aqui no Brasil como se fosse um estilo musical. Eu não concordo, não acho que seja. É a música baiana que tem raízes na história e na música de vocês. Exatamente. E é a música que eu gosto, é a música que eu gosto de ouvir, é a música que eu gosto de cantar, a música que eu gosto de adorar a Deus. E eu queria adorar a Deus assim e ninguém tinha música assim, então eu mesmo vou cantar. Eu vou atrás de gente para fazer música para mim e eu vou cantar essas músicas. Porque como a nossa cultura musical é rica, brasileira, mas durante muitos anos a igreja brasileira achou que Deus só gostava do que ela gostava. Então, isso é do diabo. O diabo, porque o diabo não tem nada. Essa é a verdade. Então o diabo, vocês não querem? Então me dá. Não quer o samba, não? Me dá. Vou tirar a roupa das mulheres, vou colocar elas seminuas na rua e vou dizer isso aqui que é samba. Não. O samba foi Deus que deu. A música de raiz, de matriz africana, foi Deus quem deu. Quando a igreja diz não quero, o diabo é o pai da mentira. Então ele tem por obrigação pegar tudo que é uma verdade, paternizar e tornar aquilo uma mentira. E ele faz isso muito bem com a música. Exatamente. Muito bem. E nós abrimos mão e importamos tudo que é de fora. Nada contra porque eu gosto, eu ouço, me abençoa, mas é só o worship, só o que faz chorar e colocar a mão para cima hoje é que é a presença de Deus. Né? Então, às vezes, eu queria até o final do culto, eu não queria chorar e eu falava, mas que eu não sou crente, meu Deus. Por quê? Que coisa ruim, o povo que queria chorar e eu não queria chorar. E eu ficava, será que eu não sou crente? Meu Deus. Né? E olha, vocês não podem imaginar a felicidade que me dá vê-los adorando. E é verdade, eu quero ir no culto africano. Que legal. Eu quero ir, porque vocês não ficam tristes de ver essa realidade aqui no Brasil? Eu fico. Pode falar a verdade. Então, na verdade, eu não entendo, porque na presença de Deus todo mundo fica feliz. É uma maior coisa que pode existir. Então, quando a gente chora, a gente fica tipo, mas o que está fazendo a gente chorando mesmo? A gente ficaria mais feliz dançando, louvando a Deus, porque lembrando das coisas que Deus faz é muito legal. E Deus faz, né, pastor? Deus faz na multidão do sorriso. Porque, olha só, tem gente que pula carnaval na época e fora de época, para ficar feliz. Sim. E tem gente que bebe para ficar feliz. Também. Tem gente que usa droga para ficar feliz. Exato. Tem gente que se prostitui para achar que vai... Tudo isso para achar que vai ficar feliz. O que mais pode fazer a gente dançar uma noite inteira, sorrir e adorar a Deus, se não a presença pura do Espírito Santo de Deus? Mais nada. Isso é felicidade de verdade, mas a gente entregou, largou para lá. Isso me deixa triste. Isso aí também é triste mesmo. Porque o rei Davi está falando que ele está muito feliz quando ele se encontra na presença de Deus. Amém. Amém. E chorar não é mal.
Não, Tem não umas é, gente, pessoas- pelo amor de Deus, eu tem umas choro. Tenho meus pessoas- momentos melancólicos, Sim, tem as choro pessoas muito. Quando ele está adorando Deus, ele está olhando a vida dele e Sim. essas todas as lembranças fazem ele chorar. Tem as pessoas que saem da maconha, Sim, droga, sim. e quando ele está se vendo hoje, adorando o Senhor, É. e ele está uma pessoa mudando, e às vezes a gente chora. Sim, verdade. Que nem Agora, o pastor sim. falou, às vezes não é choro de tristeza. Não. Mas é, na realidade, um choro de alegria. Sim. Como o pastor disse, no Sim. passado era Sim. aquilo. Agora, hoje Deus me salvou, estou verdade. servindo a Ele. Eu tenho essa felicidade para mim. Porque não há maior felicidade fora da presença de Deus. Porque ali na presença de Deus temos tudo. Temos a vida, temos dinheiro. Porque a Bíblia está dizendo que o ouro e a prata pertencem a Ele. Então, não tem essa coisa de dizer que isso aí é do diabo. Porque mesmo a Bíblia diz que em Deus não há grego, não há judeus, quando todos pertencem a Deus. Então quer dizer que mesmo que seja a cultura africana, asiática, da França, tudo na presença de Deus representa uma coisa só, que é para adorar e louvar Amém. a Deus. Que na presença de Deus não temos grego, não tem judeus, não tem francês, não tem africano. Todos nós somos ser humano. E ser humano foi criado por Deus para lhe adorar e louvar o nome dele. Por isso que essa coisa não E a deve gente existir. vai chegar lá no céu e vai fazer uns barulhos desse que eu tenho certeza que nós vamos fazer uma rodinha quando a gente chegar lá no céu. Eu vou ali continuar meu bate-papo com os meus convidados, mas até o fim do programa a gente volta de novo para cantar de novo, tá? A produção, como eu disse, estava na Bahia. Chegou, tá animado, tá feliz, ouviu muita música parecida por lá, né, produção? Daqui a pouco a gente volta pra cá. Vou voltar para o meu sofá. Bom demais, né, gente? Ai, que música boa, né? Então, Grupo Vrad, repetindo para você que ligou sua televisão agora, eles são do Congo, se conheceram aqui na igreja e eu estava aqui tricotando com o reverendo Sérgio Melo, que é presidente da instituição Azusa, e perguntei exatamente isso. Reverendo, esse pessoal é da sua igreja? Eles são membros de lá? Não, é uma instituição, na verdade, interdenominacional. Exatamente. A Azusa, ele teve seu início na própria igreja Azusa, e como nós não poderíamos abrir uma igreja só para negros, decidimos então fazer um departamento de evangelismo voltado aos negros, chamado Missão Azusa. No decorrer dos anos, o trabalho foi crescendo e houve uma necessidade de nos transformarmos em Instituto Azusa. E o Instituto Azusa, ele tem alguns braços. Um deles é o Conselho de Pastores Imigrantes no Brasil, atualmente formado por mais de 10 nações africanas, onde esse grupo é um dos grupos que faz parte do Conselho de Pastores Imigrantes. Temos o Home in Fire Ministries, que é uma rede internacional de pastores e que atua em mais de 10 países. E temos o Africa Friends, que é um evento cultural e que nós temos desenvolvido trabalhos de palestras aos estudantes, aos universitários, envolvendo o boxe brasileiro, o basquete. A doutora Carmen Dora é a nossa madrinha do Africa Friends e é um evento que nos tem dado muita alegria. A OAB, ela tem chancelado esse evento, Citibank também nos ajudou com seus patrocínios e nós estamos avançando nesses trabalhos. Temos cerca de uns cinco grupos como este, africanos que moram aqui no Brasil e mais de 20 bandas que tocam black music como braço do Instituto Azusa para a realização dos seus eventos. Muitos jovens músicos negros não têm um espaço que estamos tendo aqui nessa programação. E o Instituto Azusa, ele tem organizado esses grandes eventos exatamente para poder valorizar a ação da música negra no Brasil. E que é a nossa raiz, é a nossa história, né?
Exatamente. É a nossa história, a nossa alma está cheia disso, na verdade. Exato. E há um tempo que a gente precisa reverter alguns conceitos. Você falou da palavra axé, né? Essa palavra axé, ela significa paz. A palavra macumba é o nome de um instrumento, como uma flauta. A palavra saravá é a paz do Senhor. Então, muitas coisas... Já pensou, você chega numa igreja e entra pela porta, saravá. Exato. Você vai botar a mão na sua cabeça na hora. Mas aí é como eu estava dizendo, Né? a falta do conhecimento. A nossa história, né, que foi formada por escravagistas, demonizaram a cultura africana dentro das igrejas e nesse país. Exatamente, é isso daí, demonizaram a cultura. Exato. Ai, gente, é lamentável. É lamentável, porque é um povo fantástico, né? O nosso povo é um povo fantástico, alegre, trabalhador. E essa essa herança que o brasileiro tem, vem dessas raízes. Essa coisa do brasileiro ser alegre, né? Isso. Do brasileiro ser receptivo, um povo bom, um povo... Estamos com o pé na África, não é, Sevino? É verdade, é verdade. E é lamentável quando você vê a discriminação racial, não é? Porque eu estive vendo numa pesquisa que a cor da pele, a raça, ela repercute na qualidade de vida das pessoas. O negro no Brasil, nós somos metade da população, entre negros e pardos, somos a metade da população. E, no entanto, quando você verifica que dos brasileiros que ganham menos de um salário mínimo, 68% dessa população são negros. Quando você vê que das pessoas mais ricas no Brasil, das raças, 11% apenas dos mais ricos são negros. Os outros 85% são brancos. Então, a dificuldade do negro de galgar degraus, não é? E dando a sequência nisso que eu estou falando, eu penso que o que está faltando para o negro é um esclarecimento. Uma melhor instrução, porque... Eu discordo um pouco de dar a palavra. Deixa eu, só quero terminar. Por que eu digo isso? Porque em 2008 houve uma pesquisa que dos 513 deputados federais, né, nós, negros, conseguimos eleger apenas 8%. Então, é por isso que eu digo que falta uma conscientização da raça negra. Por que discorda, doutora? Porque existe um racismo velado, que é o que nós chamamos de racismo institucional, que impede a ascensão do negro. Então, não é dito assim, não vou te dar esse cargo porque você é negro, mas são colocados obstáculos, são as barreiras invisíveis do preconceito. Então, as condições para o estudo, para o trabalho de moradia são diferenciadas para pior. E não é que o negro não queira, ele se esforça. Você veja, por exemplo, os cargos de direção e assessoramento, onde é que são os negros? E não é falta de capacitação, não. É falta de oportunidade. Sim. A igualdade de oportunidade não é a mesma. E isso nós podemos detectar no dia a dia, nas coisas mais simplórias. Por exemplo, você entra numa loja, se você for comprar um sapato, você diz, eu quero aquele sapato. A balconista já te diz assim, mas custa tanto, como se você não pudesse pagar. Você vai para uma entrevista de emprego, sim. Você é bom, você preenche todos os requisitos, seu currículo é invejável. Na hora da contratação, olha, a vaga fechou ontem. Sim. Aguarda que nós vamos te chamar em casa. Então, estas barreiras é que impede que o negro possa se aperfeiçoar. Veja, agora o Instituto das Cotas. As cotas vieram porque elas são uma reparação
pelo desgaste, pela injustiça sofrida. É uma reparação histórica. As cotas, eu quero falar sobre elas porque há muita divergência ainda nesse assunto, nessa pauta, inclusive porque alguns negros são contra a questão das cotas. Sim. Então, eu quero falar disso mais detalhadamente, mas prometi que nós falaríamos nesse segundo bloco sobre o caso da advogada, do Rio de Janeiro. Então, quero retomar, direcionar para esse caso. E como a doutora está acompanhando de forma bem próxima, eu li muitas coisas sobre isso, do porquê a situação chegou àquele ponto. Na real, doutora, o que aconteceu? Bom, primeiro, uma juíza leiga, Etel Vasconcelos. Por quê? Ela é uma advogada que está exercendo uma função de auxiliar do juízo e que aqui em São Paulo nós chamamos de conciliadores. E esses conciliadores podem ou não serem advogados. No caso, essa juíza leiga por quê? Porque ela não é concursada, porque ela foi indicada para colaborar com o juízo. A audiência era uma relação de consumo e a advogada pediu para se manifestar sobre a defesa. E a juíza não deixou, disse que a audiência estava encerrada. E ela insistiu em falar. Então, houve uma violação de prerrogativa. E quando isso acontece e tem um impasse, o advogado tem que chamar um representante da OAB, que é um representante da prerrogativa, para resolver a questão. Mas a juíza não quis esperar e disse, então, para a advogada que esperasse do lado de fora da sala da audiência. E ela disse, não vou sair, não vou esperar aqui dentro. É um direito que ela tem. Porque pela lei, é uma lei federal, não existe hierarquia entre o juiz e o advogado, devendo ambos se respeitarem mutuamente. E no caso, ela disse, eu não vou sair, vou esperar o delegado da OAB aqui na sala. A juíza deu voz de prisão. Agora, a polícia militar, que está lá no vídeo, exagerou, porque não... na lei e até já em precedente do STF, a pessoa só pode ser algemada se ela representar um perigo iminente para ela, para quem está do lado, estiver praticando um crime. Se ela fosse agredir a juíza ou alguém. E qual era o crime da advogada? Ela queria ver a defesa para impugnar os pontos que ela entendesse pertinentes, né? Porque todos nós sabemos, na relação de consumo, o consumidor disse que foi lesado porque tem uma cobrança indevida, porque tem juros abusivos, coisa assim. A outra parte vem e sempre diz que está tudo certo, que não é nada disso, e escreve o que ela bem entender. Então, há necessidade de se olhar a defesa para poder fazer a defesa da outra parte, para poder melhor defender seu cliente. E a doutora Valéria foi impedida. E aí aconteceu tudo isso. Então, a polícia algemou ela com as mãos para trás e com essa questão de algemar, ela disse que ficou inerte, ela não se moveu. Então, a polícia arrastou ela para fora. Da sala, porque aquele vídeo que todo mundo acompanhou pela internet, ela está no corredor, do lado de fora da sala. Ela foi arrastada, algemada com a mão para trás pela polícia. Agora, olha, eu particularmente entendo que houve racismo institucional aí, porque a juíza viu o excesso, podia ter proibido e não fez nada. Na verdade, eu Agora, fico me será que se fosse uma advogada branca, teria acontecido a mesma coisa? Ela teria saído arrastada da sala de audiência, algemada com as mãos para trás? Mas a advocacia está de pé, a advocacia toda se levantou, porque toda a advocacia foi aviltada. Tentaram calar a advocacia e não se pode fazer isso, porque calar a advocacia algemar a advocacia é calar a democracia. Um colega disse isso num dos grupos e eu acho pertinente, muito oportuno, realmente. Algemar a advocacia é calar a democracia. Se você não tiver o direito de defesa, como é que fica? Quer dizer, as pessoas então vão ser julgadas assim, sem poder se manifestar? A doutora Valéria simplesmente fez valer a lei. A juíza é que não cumpriu. E aí eu vi aí nos grupos de WhatsApp, esta juíza tentou se justificar dizendo que a doutora Valéria não teria procuração nos autos. Então ela mostrou mais uma vez que não pode ocupar o Poder Judiciário e exercer esse cargo, porque está na lei que o advogado pode sim defender o seu cliente, mesmo sem ter a procuração, e protestar pela juntada do mandato no prazo de 15 dias. E ali era um mandato tácito, porque ela estava com o cliente. Se o cliente não a aceitasse como advogado, o cliente manifestaria, não reconheço, não quero. Mas não foi isso.
Então havia um mandato, sim, tácito, né? E ela tinha o direito de falar sobre a defesa, jamais o juiz poderia ter impedido. E em toda a história que a gente conhece, desde a época da ditadura, quando tinha repressão, nunca um advogado foi preso numa sala de audiências dentro do Poder Judiciário e algemado assim. É lamentável. Né? Eu desejo que ela vá até as últimas Sim, a OAB Rio de Janeiro foi muito eficaz, o Conselho Federal da OAB e a nossa OAB São Paulo, na presença do Dr. Marcos da Costa, que esteve lá pessoalmente, porque ele abraçou esta causa. Saiu nota pública da OAB São Paulo, porque é tão revoltante o que aconteceu, que não tem explicação. Então, ela vai responder, sim, esta juíza leiga, perante a OAB Rio de Janeiro, porque ela está inscrita. Houve infringência aí ao Código de Ética, infringência legal, uma série de observações que vão ser colocadas. E a OAB já disse, já se colocou à disposição, porque é uma advogada ferida no exercício da advocacia. Então, toda a advocacia foi agredida. Então, não é a doutora Valéria apenas, é a advocacia toda. Agora, com a doutora Valéria, eu aqui, como presidente da Comissão de Igualdade Racial, ainda digo que tem um viés racial. Porque se ela fosse uma mulher branca, com certeza ela não teria saído arrastada e algemada com as mãos para trás da sala de audiência. É lamentável. Esse episódio, qual é a leitura? Negro, aqui não é o seu lugar, você tem que ficar mesmo no chão. Você tem que ficar acorrentado como na época da escravidão. Essa é a leitura. Muito ruim. Infelizmente. E nós não queremos mais essa leitura. E porque nós não queremos mais é que há necessidade de discutirmos a questão, de falarmos e de falar num programa do alcance desse, do nível desse, para que as pessoas reflitam e vejam o tamanho do absurdo. Olha, você que é contra e que acha que a doutora Valéria não está certa, coloque-se no lugar dela. Você querendo defender o seu direito e o juiz te impedindo, dizendo que você não pode. Como é que fica? Não dá para traduzir, né? Olha, não dá para traduzir. Está na Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. E também, esse é um programa que também é cristão, nós temos lá o Salmo 85, versículo 10 e 11, que fala assim: a verdade brota da terra, do céu a justiça baixa o seu olhar. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e o direito se beijaram. Olha quantos milhões de anos isso foi escrito. E que verdade incontestável é essa? Se você não tem o direito, você não tem a justiça e vice-versa. E então, a repercussão está sendo a nível nacional. Ontem houve um desagravo, um ato em defesa das prerrogativas e em apoio à doutora Valéria, com representantes a nível de Brasil. Fica aqui também o nosso apoio enquanto programa. Sim. A pessoa da doutora Valéria. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, a gente já volta no terceiro bloco, nós vamos falar sobre a questão das cotas, da vulnerabilidade com a qual a mulher negra é posta ainda no nosso resquício país, da escravidão. Né? Os jovens, como são tratados nas ruas. A gente volta com música também no terceiro bloco, não saia daí.